Ontem a gente ouviu você falar um pouco sobre subpersonalidades. Sim. Né? E do quanto isso também pode interferir no amor que a gente tem por nós mesmos. Quando a gente fala da filosofia, também existe essa coisa da tradução que se perde dentro do mundo psi, e a gente vê isso, acho que em todas as áreas de atuação. Falando de subpersonalidades, que foi uma coisa que você explicou de uma propriedade muito grande ontem, como é que elas podem interferir no nosso amor próprio, Sim. no nosso auto-amor? Subpersonalidades são, entre aspas, seriam pedacinhos da nossa psique, pedacinhos ou quase como se fossem vários seres que moram no nosso universo de dentro. Então, quando eu falo sobre uma subpersonalidade, se estivesse abordando uma linha junguiana, eu poderia fazer uma correlação bastante forte com os complexos. Alguém vive uma experiência, essa experiência ou uma sucessão de experiências acaba fazendo com que essa pessoa crie um complexo, e esse complexo se torna uma entidade autônoma, que está aí dentro de você, fazendo você pensar, sentir, comportar-se, reagir de uma forma quase que independente. Quando você percebe, já fez. Acaba em alguns momentos se tornando um automatismo. Dentro da neurolinguística, nós pensamos nas subpersonalidades como infinitas partes que compõem o nosso mundo de dentro, o nosso universo de dentro. Então, é muito comum que nós vivamos situações que às vezes se mostram completamente dicotômicas, elas brigam. Eu quero uma coisa e um outro lado meu quer outra coisa, e assim esses lados estão em competição ou estão brigando dentro de mim, e são subpersonalidades. E o mais interessante é que elas não estão apenas funcionando negativamente. Eu tenho uma subpersonalidade minha que cuida da minha atenção ao meu corpo, ao meu bem-estar, à minha saúde. Eu tenho uma subpersonalidade minha que cuida da minha competência profissional. Eu tenho uma outra que me traz o raciocínio lógico, outra que me possibilita uma atenção cuidadosa a alguma coisa. Agora mesmo nessa próxima palestra que farei aqui, nós vamos trabalhar com a ideia das crenças. Subpersonalidades podem ser também responsáveis pela manutenção do funcionamento de uma crença dentro de mim. Um exemplo, uma mulher viveu uma experiência de ter na mãe um estímulo crescente ao medo dos homens, porque a mãe havia sido muito mal sucedida em todas as relações que ela havia vivido, e nesse momento ela se encontrava divorciada, vivia com a filha, e ela sempre colocava para a filha: homem não presta, homem não presta, homem não presta. Nesse momento, ou com a sucessão de eventos parecidos, esta pessoa pode criar uma crença de que, de fato, homem não presta. E aí a gente pergunta: isso pode ser uma subpersonalidade? Sim, é possível que haja dentro dela uma espécie de parte que está funcionando para manter viva essa crença. E assim sendo, nas relações, na vida, na maneira como ela se comporta, ela faz rodar este programa. Na sua mente, homem não presta. Isso vai trazer que tipo de situação na vida? Provavelmente ela terá muitas dificuldades se for se relacionar com o sexo oposto. E isso acontecia na vida desta moça. Ora, se homem não presta, nenhum homem pode ser capaz de me trazer uma realidade feliz, etc. Se isso funciona na mente dela, é assim que acontece. Isso pode se dar para outras instâncias e para outros tipos de contexto, como, por exemplo, dinheiro não traz felicidade. E pode ser que uma subpersonalidade tenha sido criada num processo de convivência, num processo de programação mental, por conta das coisas que essa pessoa viveu em família, até mesmo filtros socioculturais. Porque faz diferença você ter renascido numa cultura dentro do Brasil, ter renascido numa cultura nos Estados Unidos ou em algum país da Europa. Isso também traz programações, isso também faz com que subpersonalidades possam existir. De tal forma que nós não nos damos conta de qual é a subpersonalidade em muitos momentos que está fazendo com que nós tenhamos tais comportamentos, tenhamos tais atitudes na vida.
Um processo maior de autoconhecimento e de consciência pode trazer à tona quem são essas subpersonalidades, o que elas estão fazendo conosco e como podemos fazer para mudá-las. A boa notícia é de que elas podem se transformar. A má notícia é que não há como acabar com elas, mesmo que elas tragam alguma coisa negativa. Mas poderíamos dizer que elas podem ser grandes aliadas, porque no fundo o que elas querem para nós é algo positivo. A forma de operar é que não está sendo a melhor. Quando você fala de cultura e civilização, me fez pensar aqui algumas coisas, né? A gente está falando de cultura e civilização, de onde o ser humano está inserido, e o quanto essas subpersonalidades podem ensinar o indivíduo a ter expansão consciencial, a como ele pode se tornar ser dentro do próprio contexto em que vive, né? E aí, estamos aqui com um projeto do Integra 7, do qual você está vindo fazer parte também. Prazer ter sido convidado por vocês. Quão é importante hoje esse nível de expansão consciencial do ser humano para o CAL profissional, para o CAL que trabalha com coaching, que trabalha com PNL, quanto é importante trazer esse indivíduo para o estado do eu sou, para o estado de integração total, Isso. Que é o que se almeja, né? Perfeito. Até porque quando eu trabalho com coaching, tanto nas empresas ou com o indivíduo, uma coisa que nos acontece com muita frequência é perceber que uma equipe, ou até mesmo uma pessoa, traçou uma meta, traçou um objetivo, e quando nós começamos a linha de coaching que eu uso, com a qual eu trabalho, é o coaching ontológico e o coaching com PNL, são duas linhas. Nós gostamos muito de questionar. É importante para nós questionar, inclusive, as metas. A nossa forma de pensar não abraça a ideia de que se uma equipe ou uma pessoa nos traz uma meta, nós temos que ajudá-la de qualquer jeito a sair desse ponto e alcançar essa meta. Nem sempre, porque alguém pode chegar naquele ponto e dizer, meu Deus, não era isso que eu queria, no final das contas. Então nós começamos a questionar quais são os valores, quais são os critérios, se essa realmente é uma meta dela ou se uma meta imposta. Às vezes nós temos objetivos que não são nossos, no fundo são objetivos que abraçamos para fazer outras instâncias ou outras pessoas felizes. E já houve situações em que, dentro do processo de coaching ou dentro de um processo de consultoria, nós percebemos que o melhor para esta pessoa não era cuidar, por exemplo, da sua vida profissional. Houve um empresário com o qual eu trabalhei numa certa feita e que ele chega no nosso papo, na nossa primeira sessão de coaching, com um objetivo. Eu quero ampliar a empresa. E aí a gente começou a trabalhar e a cutucar e a questionar esse objetivo para depois, talvez, na metade do processo, ele perceber que o mais importante para ele era resolver a relação que ele tinha com o filho, que também trabalhava na empresa, mas com quem ele tinha um processo muito difícil de convivência. E talvez se ele não resolvesse isso antes, questões relacionadas à emocionalidade e à convivência, o processo de ampliação da empresa não poderia acontecer. É muito comum coisas assim surgirem. É muito comum que as pessoas olhem para um lado apenas e dentro de um processo de ampliação da consciência, elas percebam que, eu não sou apenas profissão. Eu sou gente, eu sou homem, eu sou mulher, eu sou marido, eu sou filho, eu sou esposa, eu sou filho de Deus, eu sou pessoa que busca seu próprio crescimento, e comece a perceber essa miríade de possibilidades de entendimento de quem ela é. E isso é uma coisa fantástica, isso é muito maravilhoso. Aliás, quanto mais nós segurarmos o nosso potencial, estamos impedindo que o potencial do mundo se manifeste. Eu acredito que cada pessoa que consegue se expressar mais e mostrar o seu poder nas condições em que se encontra, mais esse mundo cresce. Confio muito na pessoa, no ser humano. Essa também é uma proposta nossa. Que bom. Então, assim, fico muito feliz que a gente possa fazer isso em conjunto. Bacana. E agradeço do coração a sua vinda aqui hoje, o seu depoimento. Muito obrigado, querido. Eu que agradeço. Muito grato.